Vamos lá, pessoal, continuando então. A questão 6. Questão 6. Considere que há 50 vasos de flor para ser distribuída em canteiros segundo a área de cada um. Se o canteiro A tem 4 metros quadrados de área, o B 6 e o C 10, para que a distribuição ocorra em partes diretamente proporcionais conforme a área de cada canteiro, quantos vasos devem ser colocados no canteiro B? Pessoal, essa sem choro nem vela, tá? Regra do Ricardinho direto, certo? K é o que? É o que eu quero dividir. Em cima é o que eu quero dividir. É 50. Embaixo, pela a soma das proporções que eu quero dividir. Então é 4, 6 e 10. Somar 4 mais 6 mais 10. Certo? 50, 20, isso dá 2,5. Se eu quero o quanto cabe no canteiro B e o B é proporcional a 6, 6 vezes 2,5 dá 15, certo? 15 vasos no canteiro B. Isso da letra A. Sem choro nem vela, sem medo de ser feliz. Divisão proporcional, diretamente proporcional, direto à regra do Ricardinho. Certo? Vamos lá. Questão 7, a questão de juros. Certo? Questão que eu aposto na prova. Vamos lá. O valor de juro obtido em uma aplicação de 4 trimestres. Então o tempo de aplicação foi 4 trimestres. A uma taxa. Qual foi a taxa? A taxa de 3,5% ao bimestre, rendeu uns juros de quanto? Quanto que foi os juros? 11,2350. 11,2350, 1.123,50, e ele quer saber qual foi o capital empregado, certo? Juros simples, eu tenho que trabalhar não só o simples, como o composto também, né? Eu tenho que trabalhar a taxa e o tempo na mesma unidade. De bimestre para trimestre é mais complicado. Quanto é que são 4 trimestres? Um trimestre tem 3 meses. 4 trimestres vai ser 4 vezes 3, 12 meses. Agora, 12 meses eu tenho quantos bimestres? 6. 12 meses, 6 bimestres. Se um bimestre tem 2 meses, eu tenho 12 meses, 6 bimestres. Então agora eu tenho 6 bimestres e a taxa de 3,5% ao bimestre. Né? Como é juros simples, eu posso pegar a taxa e multiplicar pelo tempo. Isso vai dar 21%. Certo? 21% é o que corresponde ao meu juros. Então, 11,2350 dividido por 21 vai me dar 1% do meu capital. Se eu fizer essa divisão, vai dar 53,5, certo? Se isso é 1%, para me chegar a 100%, eu vou andar a casa 2, eu vou andar vírgula 2 casas, desculpa. Então o meu capital foi de 5.350, que foi o meu capital aplicado, certo? 5.350, gabarito fica na letra B. Beleza? Questão 7, vamos agora para a questão 8. É outra questão que eu aposto que vai cair na tua prova. A questão de cilindro. Certo? Então lá, questão 8. Uma quantidade de 8.478 centímetros cúbicos de determinado litro deve ser despejada em 25 recipientes iguais em formato de cilindro reto com diâmetro da base medindo 6. Qual deve ser a medida da altura em centímetros de cada recipiente? Utilize π igual a 3,4. Então, se o que tem que ser despejado é 8.478 centímetros cúbicos, então o volume de todos os 25
recipientes é 8.478 centímetros cúbicos, certo? Qual é a área de um cilindro? A área é πr ao quadrado vezes h, certo? Área não, desculpa, volume. O volume de um cilindro é dado por πr ao quadrado, que é a área da base, a área da circunferência pela altura, né? A área pela altura. Esse volume total é 8.478, certo? Π, ele diz que é 3,14. O raio eu não tenho. Eu tenho o diâmetro. O diâmetro vale 6 centímetros. O raio, então, vale quanto? A metade do diâmetro. Então, 3 centímetros. Certo? Então, 3 ao quadrado. A altura é o que eu quero. Agora, então, o que vai acontecer? Isso aqui é para esse volume, que eu tenho que despejar todo ele em 25 recipientes. Ora, quando eu achar a altura aqui, né, eu vou achar, porque é a única incógnita que eu tenho todas as outras variáveis, eu vou achar a altura do cilindro que ocupa esse volume, certo? Só que esse volume eu vou dividir em 25 recipientes. Então, depois, quando eu achar a altura aqui, eu tenho que dividir por 25, que é a altura de cada recipiente, certo? Beleza? Entendemos? Né? Cada recipiente desse que tem diâmetro 6 centímetros, raio 3. Então, vamos lá. 8.478 é 3,14 vezes 9H. H vai ser o quê? 8.478, 3,14 vezes 9. Ora, isso aqui deve dar para dividir por 9, né? Porque 12 com 15, 27. Então é divisível por 9. Então vamos dividir aqui, ó, 8.478 dividido por 9. 9, 9, 81. Sobra 3. 7, 4, 1, 2. Certo? Isso aqui dá H 942 dividido por 3,14. Certo? Isso vai dar 300. Né? 3,14 por 3, ó, 12, 4, 9. 300. 300 o quê? Centímetros. Mas isso é se fosse um volume, um cilindro com volume dessa capacidade. Eu quero dividir toda essa capacidade em 25 cilindros diferentes. Então tem que dividir 300 dividido por 25. 1, 5, 2. Certo? Então 12 cilindros. Não, 12 cilindros não, né? A altura, né? São 25 cilindros. A altura, que é 12. 12 centímetros é a altura dos cilindros. Aí, cada um desses 25 cilindros tem que ter altura de 12 centímetros, gabarito letra A. Certo? Aposto numa questão de cilindros. Volume de cilindros. Questão 9. Questão 9 é uma questão por desencargo de consciência. Certo? Embora eu acho que não vai cair na tua prova, as funções trigonométricas, por desencargo de consciência eu estou mostrando para vocês. Botei elas aí, essa questão aí, justamente por isso, para dizerem depois que eu não falei sobre o assunto, se aparecer. Embora eu acho que não vai aparecer na tua prova. Então ele está pedindo o período da função 24, a função é y, 24 seno de 4x, certo? O período de uma função seno é igual a 2π, certo? Da função seno de x, vou escrever seno aqui direito. Seno de x, o período é 2π, e o período de uma cosseno de x, 2π. Certo? É uma questão seno, que ele quer o período é 2π,
mais seno de x, que é 2π. O de 4x é o quê? 4x igual a 2π. X é o quê? 2π dividido por 4. X é o quê? Ó, corta 1 e 2, π sobre 2. Esse é o período dessa função 24 seno de 4x. Certo? Π sobre 2, o gabarito está lá na letra B. Certo? Eu creio que não. Essa questão caiu esse ano na prova da Fundatec. Era uma prova de nível superior. Certo? Mas no teu edital está lá funções trigonométricas. Certo? Então, para saber o período de uma função seno e uma função cosseno é sempre 2π. Isso do seno de x. Se ele quer 4 de x, é só igualar 4 de x a 2π. Certo? Se ele pedir 6 de x, 6x, 6x igual a 2π. 8x, 8x igual a 2π. 2x, 2x igual a 2π. Certo? Tanto para seno quanto para cosseno, o período é 2π. Totalmente desencargo de consciência, mas se caiu uma questão dessa também é tranquilo. Agora, né? Agora você já sabe, ficou tranquilo. Certo? Beleza? Então vamos para a derradeira. Questão 10. Qual é a questão 10? Uma equipe de operários de construção civil especializada na colocação de azulejos usou 30.000 azulejos. Então, 30.000 azulejos quadrados e iguais para revestir uma parede de 867 metros quadrados de área. Ele quer a medida do lado do azulejo. Lado do azulejo. Tu imagina aqui o seguinte: eu tenho uma parede aqui, certo? A área dela é 867 metros quadrados. Eu vou revestir de 30.000 azulejos. Então, ó, botar os azulejinhos aqui quadrados. Você concorda comigo que a área de cada azulejo desse, que é quadrado, que a questão está dizendo, que a área de cada azulejo desse multiplicado por 30.000 é igual à área total da parede, né? Então, a área do quadrado de cada azulejo vezes 30.000, são 30.000 azulejos que ele usou, tem que ser igual à área da parede toda. Então a área de cada azulejo é 867 dividido por 30.000. A área disso, se eu fizer essa divisão, eu vou achar 0,0289. Certo? Isso é a área de cada azulejinho desse. Como os azulejos são quadrados, qual é a área do quadrado? A área é o lado ao quadrado. Então, o lado de cada azulejo vai ser o quê? Raiz de 0,0289, certo? L vai ser o quê? 289 é quadrado perfeito de 17. Então, isso aqui é 0,17. Só que ele quer em centímetros, isso aqui está em metros. Então, o lado é 17 centímetros, o lado de cada um desses azulejos. Certo? Tranquilo? 17 centímetros da letra C de casa. Beleza? Então, esse aí, pessoal, foi o nosso último simulado, 7º simulado, né? Todas questões desse ano da Fundatec, todas, sem exceção nenhuma delas não é da Fundatec, não é desse ano. Então, atenção nesse simulado, certo? As bancas têm padrões de questões para o ano, certo? Por isso que eu aposto em uma questão de juros simples e uma de cilindro, certo? Então, nos encontramos aí agora, o pessoal que vai fazer o aulão pré-prova aí, né? Se encontramos no sábado pela manhã, certo? Eu aí até terça-feira devo estar divulgando, vou divulgar para o pessoal que já reservou a vaga aí, principalmente para quem é de fora, o pessoal que está vindo de fora aí, pessoal de Goiás, da Bahia, que está vindo fazer a prova e vai vir assistir o aulão, já reservou a vaga.
vaga. Eu vou estar divulgando o local, o mapa ali, tudo certinho para o camarada achar aí no sábado pela manhã, a última Hatch Regis, né? Certo? Então, beleza aí, pessoal. Até a próxima aí. Durante a semana eu ainda vou trazer uma ou outra dica aí para vocês, para prova aí. Aqueles que não acessarem mais, né? Boa prova aí. E vamos lá, que no domingo todo o esforço vai ser recompensado. Valeu, até a próxima.